Então, como hoje é o encerramento deste capítulo, e também porque fazem 2 semanas que nós não visitamos o livro de Atos, teve a pregação especial do Dia dos Pais, semana passada o pastor Adriano estava expondo Romanos, então hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 3 inteiro, que é para nós relembrarmos o que está acontecendo, relembrarmos o texto, tudo o que está envolvido neste capítulo 3 do livro de Atos. Então, se você já abriu a sua Bíblia, em Atos capítulo 3, acompanhe comigo a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: "Olhe para nós." E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande." E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: "Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: "O Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo." E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: "Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra." Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Então, esta pregação do apóstolo Pedro, que é a segunda pregação narrada aqui neste livro de Atos, depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo,
ela foi proporcionada por aquilo que nós vemos na primeira parte do capítulo 3. Um milagre incrível, um milagre impressionante. E aqui na pregação, sendo motivada por isso, tendo a atenção das pessoas, o que Pedro faz é uma maravilhosa apresentação do Evangelho, das boas notícias que há em Cristo Jesus. O fio condutor de toda a mensagem, assim como é de todas as Escrituras, é apresentar a solução de Deus a um grande dilema. E que grande dilema é esse? Será que o grande dilema da humanidade é ser curado de enfermidades, como foi o caso aqui do milagre, que ocorre na primeira parte do capítulo? Eu diria, depende do que você quer dizer com isso. Por quê? Porque o grande dilema bíblico, ele também vai envolver um processo de cura, de restauração. Mas o dilema, ele persiste na ideia de que como que um Deus que é santo e perfeito pode vir a perdoar e pode vir a habitar eternamente com homens que são imperfeitos e pecadores. Esse é o dilema das Escrituras. Como Deus pode perdoar pessoas culpadas, pessoas que merecem a devida punição por suas transgressões, sem com isso se tornar um Deus injusto? Esse é o dilema. Deus não pode simplesmente passar a mão na cabeça e dizer, olha, os seus pecados estão perdoados. Imaginem um juiz falando para um assassino confesso, com imagens, está lá, claro, ele matou alguém, e o juiz vem a ele e diz, olha, porque eu sou um juiz amoroso, o seu crime está perdoado, pode ir embora. O que nós diríamos de um juiz que age dessa forma? Nós diríamos, esse juiz é injusto. Eu não confio em um juiz como esse. E esse é o dilema. Como que Deus, santo, perfeito, justo, pode perdoar homens pecadores? Deus criou o homem sem pecado. Mas o homem desobedeceu. O homem transgrediu. E aí o próprio Deus já havia dito antes que a devida retribuição, a desobediência, é a morte. O salário do pecado é a morte. Como então que Deus pode salvar o homem de uma justa retribuição, sem com isso ferir a ele mesmo, a sua santidade, a sua justiça? E graças a Deus que o Senhor tem um plano perfeito para resolver isso. Quando a gente compreende essas verdades, a gente começa a analisar o plano da redenção com outros olhos. Nossa, é verdade. Como que Deus resolveu esse problema? Como Deus trouxe uma solução a esse dilema? E eu diria que é exatamente esse o ponto das últimas palavras aqui do apóstolo Pedro nos versículos que nós vamos analisar hoje, que é os versículos finais 24 a 26. Pedro ele apresenta aqui aos seus ouvintes, nessa sua conclusão do sermão, uma espécie de resumo deste plano perfeito de Deus para salvar homens pecadores. De que forma os israelitas, que atuaram como verdadeiros inimigos de Deus, que atuaram ativamente em favor de um assassinato, o assassinato de um homem inocente, como aquelas pessoas ali poderiam ser salvas deste grande crime, deste grande pecado. Pedro ele demonstra aqui que isso só é possível graças ao plano perfeito do Senhor. Um plano que tem início na revelação de Deus a nós, onde Deus toma a iniciativa e vem até nós e se revela. Nesta revelação, ele entrega promessas, ele faz alianças com pessoas, com uma nação, e ele tem um objetivo em mente diante dessa revelação e dessas promessas. O objetivo é abençoar todos os povos. E é isso que nós veremos agora, irmãos, nessa última exposição, no capítulo 3 do livro de Atos. Nós veremos a maneira como o apóstolo Pedro aborda a revelação de Deus.
Depois nós veremos as promessas que Deus entregou, que estão contidas nessa revelação. E aí, por fim, veremos o grande objetivo de Deus, que é abençoar o seu povo. Então vamos iniciar pela revelação, que nós vamos poder observar aqui no verso 24. O versículo 24, Pedro diz: "E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias." Então Pedro aqui, ele reforça algo que ele já estava falando nos versos anteriores. Quando ele diz que todos os profetas anunciaram esses dias, que dias são esses que ele está falando? São os dias do qual ele citou no verso 20 e 21. Então a gente tem que sempre lembrar que na interpretação bíblica, a gente não pode pegar um texto, isolar ele e tentar entender. Por isso que nós lemos o capítulo todo aqui, para entender todo o contexto. O apóstolo aqui no verso 26, no verso 24, ele está falando da chegada de um tempo de refrigério. Ele está falando do tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Algo que o Senhor anunciou de antemão por meio da boca de profetas. É isso que ele disse anteriormente. O versículo 24 está relacionado a este assunto, a esta questão. Pedro ele já havia citado Moisés no verso 22. E agora ele inclui todos os demais profetas. Ou seja, Pedro está dizendo para os israelitas que todo o Antigo Testamento, todos aqueles que atuaram como mensageiros da palavra de Deus, todos eles falaram sobre tempos escatológicos, falaram sobre tempos de restauração, falaram sobre o momento da história onde o Senhor restaurará todas as coisas. Os profetas bíblicos, eles não apenas anunciavam coisas para os dias do presente deles, do presente imediato, mas eles também tinham uma palavra que olhava para o futuro, que olhava além, para o fim da história. É isso que Pedro está dizendo. E eu creio que se você é alguém que já teve oportunidade de ler os profetas do Antigo Testamento, você certamente percebeu isso. Que sempre há um elemento de esperança futura presente no texto. Sempre existe isso. Nós vimos hoje na leitura do Salmo 22, quando ele fala de um reino eterno, de um reino que não tem fim. Sempre há esse elemento no escrito profético. Coisas do qual o profeta fala que você não encontra cumprimento no período do profeta. Que nitidamente está se referindo a algo futuro, algo que aguarda a realização. E aqui eu vou trazer 2 exemplos para que a gente possa ver na prática isso acontecendo. Então eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel 37. Capítulo 37 do livro de Ezequiel, o profeta ele inicia esse capítulo falando sobre uma visão, a famosa visão do vale de ossos secos, onde ele enxerga um monte de ossos e Deus diz para ele profetizar, e aqueles ossos vão ganhando vida, vão se tornando pessoas. E aí Deus coloca o Espírito sobre eles e eles se tornam seres viventes. Nós temos que lembrar que Ezequiel ele é um profeta que atua no período do cativeiro babilônico. Ele está profetizando sobre o juízo de Deus em relação ao pecado daquela nação. O povo que deveria adorar apenas a Deus tinha se corrompido com vários ídolos. E Deus havia enviado disciplina sobre eles. Mas o profeta aqui está olhando para além, mostrando um momento onde eles seriam restaurados. Se você olhar ali no verso, a partir do verso 12, o texto diz ali: "Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel.
Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. E aqui nós poderíamos interpretar isso como um retorno do cativeiro, né? Uma representação metafórica do povo voltando da disciplina e sendo restaurados na sua terra. Mas olha o que diz na sequência, a partir do verso 15. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte: de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Depois pregue um pedaço de madeira e escreva nele: de José, pedaço de madeira de Efraim, e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeira um no outro. Faça deles um só pedaço, para que se torne apenas um na sua mão. Quando os filhos do seu povo perguntarem: você não vai nos explicar o que isso significa? Responda: assim diz o Senhor Deus. Eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Há uma profecia aqui sobre a divisão dos reinos. Ao longo da história, eles se tornaram, o reino de Israel se dividiu em dois. Deus profetiza o retorno de um só reino. E ele continua: os pedaços de madeira que você escreveu devem ficar na sua mão, para que o povo os veja. Então diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram. Eu os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Deus entrega uma visão aqui de uma restauração, de um reino restaurado, com um rei sobre eles, em Jerusalém. Essa era a esperança daquele povo. Esse era o olhar que aquele povo até hoje possui. A esperança desse dia, desta promessa, desta aliança, de um reino para sempre, de um rei para sempre. Se você correr aí na sua Bíblia também para o próximo profeta, que é Daniel, no capítulo 7 de Daniel, você tem ali, em uma das visões de Daniel, a chegada deste rei que eles esperam. Daniel 7, versos 13 e 14. É o próximo livro depois do profeta Ezequiel. O texto diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa é a esperança. É sobre isso, agora pode voltar lá em Atos, é sobre isso que o verso 24 se refere.
E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois, ele também anunciaram esses dias. Esses dias de restauração. Esses dias do reino eterno. Esse dia do rei que virá para consumar o seu reino. Então, com essas afirmações, com a lembrança acerca dos profetas do passado, Pedro está trazendo para o seu discurso o peso da autoridade profética. O ponto aqui é mostrar para o povo do livro, para o povo que tinha as escrituras, que tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento em relação à pessoa de Jesus de Nazaré, o Messias, foi anunciado no passado. Pedro está dizendo, olha, tudo isso foi profetizado. Tudo isso faz parte do plano do Senhor. E aí então, da mesma forma como vocês confiam nas promessas da restauração que foram anunciadas, assim como vocês confiam na vinda de um libertador prometido, igualmente a partir de agora, Pedro está dizendo, cientes do que eu estou dizendo, vocês têm que confiar que Jesus é aquele do qual Daniel se referiu. Jesus é aquele que Moisés falou que viria o profeta na semelhança dele. Assim como todos os demais profetas, você encontra menções sobre o Messias ou sobre o reino que ele trará a este mundo. O que nós vemos é que Pedro aqui ele é extremamente cristocêntrico. Desde o início do seu discurso. Pedro está aqui retirando os olhos daquele povo de si mesmos. A nação de Israel se orgulhava porque era o povo da promessa. Porque era a nação eleita por Deus. Porque tinham o templo. E aí Pedro está dizendo, olha, o personagem central de toda a história não é Israel. Não é o templo. Não são os profetas. O personagem da história, o personagem central de tudo é Jesus Cristo, o Messias. Jesus é a figura central das profecias. A promessa da vinda de um libertador, aquela que nós encontramos de Gênesis a Malaquias. De Gênesis a Malaquias, está falando de Jesus. O personagem central nunca foram vocês. Nunca foi o ser humano. E como isso muitas vezes é difícil para nós entendermos, irmãos. Nós precisamos ter isso muito claro. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre Israel. Nunca foi sobre Abraão, Isaac ou Jacó. Nunca foi sobre os apóstolos. Sempre foi sobre Cristo. Sempre foi sobre Jesus. Sempre foi sobre Deus e a sua glória. E nós temos que entender isso porque se nós tivermos uma visão elevada demais de nós mesmos, nós podemos cair no erro de começar a nos achar especiais. E aí dar ouvidos ao nosso orgulho, o orgulho que nós adquirimos como herança de nossos primeiros pais, Adão e Eva, e começar a olhar o mundo na perspectiva de que nós somos o centro. Nós temos uma visão elevada demais de nós, irmãos. Sabe quando você bate aquela foto e daí você olha, não gostei dessa foto, não saí bem. Sabe por que isso acontece com nós? Porque nós temos uma visão elevada demais de nós mesmos. Nós nos achamos mais belos do que de fato nós somos. Nós não queremos perder um debate porque nós nos achamos mais inteligentes do que os outros. Nós nos achamos melhores do que os outros. A nossa opinião tem que prevalecer. E aí Deus vem na sua palavra e diz, olha, querido bonitinho, o que você acha? Nunca foi sobre você, não. É apesar de você. E aí quando nós damos lugar a um tipo de pensamento que nos coloca no centro, nós vamos começar a nos achar especiais.
E aí, quando nós menos percebemos, nós estamos dando ordens até mesmo a Deus. Eu decreto, Senhor. Eu determino. Porque eu tenho poder, eu sou um ungido do Senhor. E coisas assim vão acontecendo. E aí logo a nossa segurança não está mais no Senhor, mas em nós. Porque nós passamos a nos considerar especiais. E aí então nós começamos a olhar para os outros com um certo desprezo. Era exatamente isso que ocorria com os israelitas. Que olhavam para os outros povos, olhava para todo aquele que não é de Israel, até mesmo o samaritano que tinha ali o sangue, pouco de israelita tinha no sangue, mas era mestiço por conta do cativeiro assírio. Eles olhavam para os outros povos e diziam, olha, já que você não é Israel, você não é o povo escolhido, sabe o que você é? Um pecador. Cães imundos, eles diziam. Vários outros adjetivos terríveis. Por que isso ocorre? Porque você começa a se considerar especial. Mas nós temos que ter um olhar semelhante ao do rei Davi. Quando um dia ele estava meditando sobre isso e ele escreveu o Salmo 8. Lá no Salmo 8, verso 3, 4 e 9, não preciso abrir, mas eu vou ler rapidamente. Ele diz o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, Davi estava lá meditando na criação. Se você nunca fez isso, faça, é maravilhoso. Acorde mais cedo. Tente abrir a janela, se a tua janela dá para um lugar bom, né, bonito, né? Às vezes a gente mora entre prédios, mas procure uma visão da criação. Ou na noite, observe as estrelas, observe a criação. Ela clama, ela proclama o tamanho do nosso Deus. E aí ele diz assim, olhando para essas coisas, que é o homem? Para que dele te lembres. Ele pensa assim, olha, tua criação é tão grandiosa e maravilhosa, que eu, Davi, né, ele pensando, eu me pergunto, quem somos nós para que você ainda se importe, Deus? Quando a gente olha o tamanho do universo, pega as últimas descobertas, imagens de galáxias e galáxias, milhões de milhares de estrelas, e a gente percebe o que? Eu sou poeira nesse universo. Eu não sou nada. Mas aí o Deus Criador veio e se revelou a nós. E nos criou. E Davi diz, olha, o que é o Filho do Homem para que o visites? Ele vem para se relacionar. Ele veio para se revelar a nós. E ele conclui no verso 9, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Olha, quando nós contemplamos a criação, quando nós contemplamos a palavra de Deus, quando nós entendemos quem nós somos nessa equação e quem Deus é, olha, irmão, se você chegar a esse entendimento, a sua conclusão será a mesma do rei Davi. Ó Senhor, como é magnífico o teu nome sobre a terra. Como eu não sou nada diante de ti. E aí essa conclusão, ela vai acabar guiando a minha vida. Ela vai me guiar. Deus, Cristo, o Espírito Santo são exaltados, porque eu reconheço, Senhor, quão maravilhoso Tu és. E aí eu cada vez mais me humilho diante dEle. Cristo cresce, eu diminuo. Isso afeta o meu relacionamento com Ele, porque eu sei diante de quem eu estou. Eu jamais ousaria dizer, Senhor, eu determino que o Senhor faça isso. Eu decreto essas coisas acontecendo, porque eu sei que eu não posso me portar assim diante dEle. E aí eu me coloco em oração, em reverência, em humildade, reconhecendo o meu pecado, a minha incapacidade de analisar as coisas de maneira imparcial, a possibilidade de que eu possa estar errado o tempo todo. E aí eu me coloco diante dele com confiança, porque eu sei que ele sabe de tudo.
e que Ele tem todo o poder para fazer o que quiser. Isso afeta as minhas decisões, a maneira como eu presto culto a Ele, como eu me porto no culto do Senhor, no dia do Senhor. Tudo vai sendo moldado pelo esse entendimento. E isso também não só no nosso relacionamento com Ele, mas com os outros. Sejam os meus irmãos em Cristo, sejam pessoas que ainda estão perdidas, carentes de salvação. Por quê? Porque eu não vou me colocar como alguém superior. Eu não vou me portar diante do meu irmão como alguém maior ou mais importante. Como alguém que possui uma aura diferenciada. Se eu bebo o mesmo espírito do que o meu irmão bebe, posso ter diferença na maturidade, no conhecimento da palavra, na experiência de vida, mas espiritualmente nós somos iguais. E aí então eu não me coloco como superior, mas como aquele que é chamado para servir. Eu posso servir ao meu irmão. Tenho compaixão. Eu quero me doar porque eu fui chamado para isso. E aí também eu me coloco diante daqueles que não foram salvos, não como o eleito de Deus, mas com compaixão e empatia, sabendo que um dia eu estava naquele grupo. E o Senhor resolveu me resgatar. E eu olho para eles com compaixão, mesmo aquele que nos ofendem. Senhor, perdoa porque não sabe o que fazem. Assim como o Senhor orou na cruz contra os seus algozes, assim devemos ser também, Senhor. Eu sei que o problema é o que está nele, não ele. Me ajuda a ter compaixão, Senhor. Salva. Fazer aquela oração que tradicionalmente é atribuída a Spurgeon, mas não temos certeza sobre isso, onde a oração diz: Senhor, salva os teus eleitos e elege mais alguns. Senhor, salva os teus eleitos, mas elege mais alguns para a salvação, Pai. Elege os meus familiares. Elege meus amigos ímpios. Elege, Senhor. Isso vai nos moldando, molda a nossa expectativa com os outros. Eu não espero nada em troca. Eu não estou aqui para receber nada, para que os outros me tratem como eu acho que eu mereço. Como isso é comum na igreja, irmãos. Pessoas que, eu saí da igreja porque os irmãos não me cumprimentam direito lá na igreja. O pastor não me deu um abraço no final do culto. Qual que é a ideia? Eu mereço ser tratado de uma forma que eu não estou sendo tratado. O que seria isso se não se considerar especial? Então nós mudamos essa maneira. Eu não quero nada em troca, eu não espero, eu vou fazer o que Deus espera de mim. Eu vou tratar as pessoas da melhor forma possível, porque eu faço isso ao Senhor. E não porque elas merecem isso. Eu vou fazer o meu melhor porque Deus me chamou para servir da melhor maneira possível. Então, como crentes, nós temos que ser moldados pela revelação de Deus. Nós temos que ser moldados de tal forma que a minha mente se torna cativa a ela. Há uma palavra que transforma, uma palavra que traz vida ao coração. Então, aqui nessas últimas palavras do apóstolo Pedro, nesse seu segundo sermão, ele apresenta aqui um resumo do plano perfeito de Deus para nos salvar. Um plano que começa na revelação. Deus, por meio dos seus santos profetas do passado, anunciou todas essas coisas. E aí, dentro dessa revelação, Pedro agora foca em um ponto muito importante para nós, que são as promessas. Veja o verso 25. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com o pai de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Deus se revelou ao homem, e um momento especial da história, um momento específico da história, Deus escolheu entre os habitantes da terra
uma pessoa específica, aquele que é chamado patriarca da nação de Israel, Abraão. E aí a história deste homem você encontra lá no livro de Gênesis a partir do capítulo 12. E a aliança, as promessas que Deus entrega a ele aparecem logo nos primeiros versículos. No verso 1 e 3 de Gênesis 12, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei. E engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Depois, a partir do momento que Abraão confia nisso e parte para essa terra, confia na palavra, o Senhor ratifica as promessas. Aí você encontra lá em Gênesis 22, 18. Deus dizendo a ele: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Já que Abraão obedeceu e foi, Deus ratificou: olha, em você, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Pedro está lembrando isso aqui. Pedro está lembrando aos israelitas que eles são os herdeiros dessa promessa. A promessa de uma terra, a promessa de uma grande nação, a promessa de que por meio da descendência de Abraão, todas as nações, ou seja, todas as famílias, todos os povos seriam abençoados. Agora a pergunta que fica é: de que forma todos os povos poderiam ser abençoados por meio da descendência de Abraão? E aqui eu poderia fazer uma análise do texto original de Gênesis, mas graças a Deus que no Novo Testamento tem uma explicação muito clara do apóstolo Paulo, que não precisamos fazer isso. Lá em Gálatas 3,16, o apóstolo Paulo diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Pedro está aqui, nesse versículo 25, falando de Jesus novamente. Está lembrando aos israelitas das promessas do passado, de uma das mais antigas da qual Deus prometeu. Promessas que foram entregues lá para o patriarca da nação. Há muito tempo atrás, onde Deus já falava sobre o seu filho, o descendente que viria para trazer bênção a todas as nações da terra. Os judeus são os filhos dos profetas, são os filhos dos patriarcas. Os judeus são uma nação com uma longa história. O apóstolo relembra isso. Mas ele aponta para o ápice da história desse povo. Jesus é o ápice da história de Israel. Incrível isso, né? O povo judeu, o israelita, hoje rejeita Cristo. Mas Cristo, Jesus de Nazaré, ele é o ponto alto da história deste povo. Por meio de Jesus, Deus está cumprindo as suas promessas. E aqui parte indispensável do relacionamento de Deus com o seu povo envolve este ponto. Deus é um Deus que se revela e que entrega promessas. O povo de Israel aguarda ansiosamente a chegada de um libertador. Aguarda o cumprimento das promessas referentes ao reino do Messias. Aguardam as promessas da restauração física e espirituais que estão na palavra. E eles aguardam isso com confiança, porque Deus prometeu. E nós não somos os israelitas. Mas nós que cremos em Cristo, nós estamos unidos àquele que é o ápice das promessas. Nós estamos unidos àquele que é a figura central da história. E nós estamos aguardando essas promessas, porque nós estamos unidos a Ele. Agora, o que é uma promessa? Uma promessa, irmãos, é uma afirmativa de alguém
que se compromete a fazer algo ou dar algo. É um compromisso. E no caso da palavra de Deus, o Senhor realizou várias promessas, incluindo algumas extremamente positivas e outras extremamente negativas. Agora, uma promessa, para que ela tenha relevância, é necessário verificar o caráter daquele que promete. Se eu prometer para as minhas filhas, olha, minhas filhas, eu ficarei com vocês, estarei para sempre com vocês. Eu posso prometer algo assim? Não, porque eu sou finito, sou mortal. Eu não sei se amanhã eu estarei com elas. Eu não posso prometer algo assim. É a mesma coisa que você ouvir de um político que ele vai mandar o país em um mandato de 4 anos. Quem acredita nisso? Nós vamos dizer, claro que isso não vai acontecer porque a pessoa não tem poder para fazer isso. E aí que entra a importância e os efeitos das promessas de Deus para nós. Por quê? Porque o próprio Senhor nos revelou sobre o seu caráter e sobre os seus atributos. Ele deu provas do seu imenso amor e poder. Ele se revela como Deus soberano, eterno, todo-poderoso. E as profecias que já se cumpriram na história nos dão certeza disso. Nos dão certeza, ele é capaz de cumprir tudo. Não há nada difícil demais para esse Deus. E é por isso, irmãos, que as promessas que nós encontramos aqui nas Escrituras são para nós que cremos um refrigério. São assim uma fonte de sustento em meio à adversidade. Fonte de sustento e de refúgio quando nós passamos por tempos difíceis de sofrimento, perseguição, injustiça. As promessas são luzeiros em um mundo escuro. Se a incerteza do amanhã bate na minha porta, se as angústias e o medo da dúvida do que será no outro dia começam a me atormentar, eu posso lembrar lá de Mateus 6, verso 31 a 34, quando o Senhor Jesus disse, olha, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quando eu estou preocupado, com dúvidas, como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou pagar as contas amanhã? Não que nós tenhamos que ser irresponsáveis quanto isso, né, irmãos? É claro que não. Mas em uma situação de necessidade, nós não precisamos nos desesperar, porque o Senhor promete que nos sustentará. Quando as lutas do dia a dia roubam a minha paz, eu posso lembrar daquilo que Jesus disse lá em João 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Se eu preciso tomar uma decisão importante na minha vida, e aí eu estou em meio a dúvidas, mas eu quero fazer a vontade de Deus, aí eu me lembro que eu posso orar para que Deus venha ao meu socorro e me dê sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto. Eu lembro lá de Tiago 1,5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Eu posso lembrar também que Deus, ele me deu o seu próprio Espírito. Lucas 11:13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que pedem. Se o sofrimento do momento, que é pesado, que é duro, me faz pensar que Deus me abandonou. Se as angústias que eu estou enfrentando me faz pensar que o Senhor virou o rosto de mim.
Aí eu preciso lembrar daquilo que Jesus prometeu aos seus discípulos em Mateus 28, 20. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Se eu estou enfrentando uma enfermidade e o medo da morte bate na minha porta, eu me lembro de promessas maravilhosas que estão presentes em João 5:24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Posso lembrar também de 1 João 2:25, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Quantas promessas maravilhosas e sustentadoras nós encontramos. Então, nesse resumo aqui que Pedro apresenta de um plano perfeito, Pedro ele lembra que este plano tem início na revelação de Deus. E dentro dessa revelação, o Senhor entregou promessas ao seu povo. Nós devemos nos alimentar com elas. Nós devemos memorizar essas promessas. Porque elas nos sustentam nos dias maus. São elas que nos dão força para continuar, para permanecer, mesmo em meio à angústia, sofrimento, medo, depressão, enfermidade, seja qual for a circunstância. As promessas são uma arma muito importante que o Senhor nos deu e nós temos que usar. Agora, algo que é ainda mais impactante de todas essas promessas é o objetivo. O objetivo de Deus com isso, que é abençoar. E é o que ele vai dizer no verso 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Então Pedro aqui, ele apela mais uma vez ao argumento da ressurreição. Algo que ele já havia dito no verso 15. Lá no verso 15 ele disse, vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, o que nós somos testemunhas. A ressurreição de Jesus é a prova cabal. É a autenticação final de tudo aquilo que o apóstolo está anunciando aqui para as pessoas. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Pedro ele não teria nada para pregar. Não teria nada para falar. Mas Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E isso foi feito diante de testemunhas. Os ouvintes aqui do apóstolo, nessa época, os ouvintes originais, eles tinham totais condições de verificar as evidências daquilo que eles estão ouvindo. Eles poderiam ir atrás das histórias, conhecer mais pessoas que disseram ter visto Jesus ressurreto. Eles poderiam confrontar as histórias para ver se tem incoerência, para ver se o testemunho bate. Facilmente eles verificariam se fosse uma fraude ou, de fato, se aquilo foi verdade. Então Pedro ele prossegue, relembrando sobre isso. E ele diz, Deus enviou Jesus, o Messias, conforme foi prometido. Vocês, israelitas, são o povo da promessa, o povo das alianças. Foi por meio deste povo que Deus levantou os profetas. E eles anunciaram essas coisas. Isso é um fato. Israel é a nação que Deus escolheu para firmar sua aliança. Uma aliança que inclui bênçãos a todos os demais povos. Bênçãos a todos os outros. E que viria por meio de um descendente de Abraão. E aí o objetivo da vinda do servo fica bem claro agora no verso 26. Jesus foi enviado para abençoá-los. Esse foi o motivo. Trazer bênção. No sentido de que cada um abandone as suas maldades. Então Deus ressuscitou Jesus, o seu servo, com o objetivo de abençoar. De afastar cada pessoa que crê dele dos seus pecados. Eu diria que é quase uma repetição do verso 19, né? Do apelo que ele já tinha feito antes. No verso 19 ele diz ali, né? Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Então Cristo está aqui
sendo oferecido por meio da pregação do apóstolo, da mesma forma que ele está sendo oferecido hoje para nós que estamos lendo no texto. Cristo está sendo oferecido aqui com o objetivo de abençoar, de afastar as pessoas das suas perversidades. E essa é a maravilhosa boa notícia do Evangelho. O fato de que até mesmo para aquelas pessoas que clamaram para que o sangue de Jesus fosse derramado, que gritaram, crucifica este homem, até mesmo para eles, que mandaram soltar um assassino revolucionário, Barrabás, manda eles, nós não queremos esse Jesus, queremos Barrabás. Até para eles, Pedro aqui está dizendo, até para vocês é possível receber perdão. Até mesmo vocês que quiseram matar Jesus podem ser abençoados por esse mesmo Cristo que vocês crucificaram. Ou seja, existe salvação até mesmo para o pior dos pecadores. Isso é maravilhoso, gente. Mas agora eu quero que você repare que o verso 26 traz uma ênfase muito maior na bênção imediata do Evangelho. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Com bênção imediata. Porque muitas vezes nós somos inclinados a enfatizar e valorizar apenas a bênção futura, a bênção escatológica, a ideia da salvação e vida eterna. Estarmos num lugar onde não há mais morte, sofrimento, dor, nem nada. Nós temos uma visão muito mais direcionada a esse futuro, né? Só que isso faz, muitas vezes, com que a gente esqueça, ou talvez a gente não dá a devida importância para aquilo que o Evangelho realiza em nós agora, já no tempo presente, que é a capacidade de abandonarmos as nossas maldades. Em Cristo, nós recebemos a capacidade de resistir ao pecado, de perceber de que há algo errado. E aí então lutar contra tudo aquilo que não agrada a Deus, que vai contra os seus mandamentos. E esse é o motivo pelo qual a salvação graciosa, ou seja, aquela que não depende dos nossos esforços e méritos, ela não é uma carta branca para vivermos de qualquer jeito. Ah, o Senhor me salvou independente de mim mesmo, é pela fé somente. Ah, então eu posso viver de qualquer jeito? Não, não é isso que diz o texto. Isso porque a salvação, mediante a fé, traz consigo uma capacitação do próprio Espírito Santo, que nos conduz a uma vida nova e santa. Paulo fala um pouco sobre isso em Romanos 6, eu creio que o pastor Adriano logo estará nesse texto. Lá em Romanos 6, 12 a 14, diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Ou seja, não permita que o pecado tome o trono da sua vida. Que reine, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões, obedeçam à sua inclinação natural ao pecado. Ele diz, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Opa, como assim? Da morte para a vida? Vida espiritual. Mortos no pecado, vivos em Cristo. A ideia é que agora nós conseguimos olhar para a nossa vida, para nós mesmos, para o mundo e perceber o pecado reinando. E nós somos capacitados a resistir a isso. Por isso que ele diz, agora que vocês passaram da morte para a vida, que vocês saíram da cegueira e agora enxergam, ofereçam a si mesmo a Deus, ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. O pecado não domina mais o crente, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Então o argumento de Paulo aqui é bem simples. Já que o reino do pecado foi destruído em Cristo, qualquer tentativa do pecado voltar a reinar em você pode ser resistida se você é crente. O corpo antes era governado pelo pecado, mas agora não mais. Quando Paulo fala o pecado não terá domínio sobre vocês, isso aqui é uma afirmação indicativa, não é uma exortação. Ele não está exortando, olha,
não deixe que o pecado tenha domínio. Não, ele está dizendo, o pecado não terá domínio sobre vocês. Isso não acontece porque você já foi liberto dele. Não é opcional. É uma indicação, uma constatação de algo claro. 1 João também, capítulo 3, versos 5 e 6, mas em especial no verso 6, ele diz, todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. A ideia de viver pecando é que o pecado reina. A pessoa não luta contra aquilo. Não constrange. Não tem nada para ele muda. Não há luta, não há batalha. Ele nem percebe muitas vezes o pecado na sua vida. E ele diz, olha, se você está em Cristo, isso não acontece. Porque todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. O povo do Senhor precisa lembrar disso. Quando o Evangelho da Graça nos alcança, existe uma mudança de vida que é inevitável. Porque Jesus nos faz abandonar as nossas maldades. Existe uma obra sendo realizada em nós. E essa obra é do Espírito. O Espírito que dia a dia nos conduz a uma vida nova e santa. Se essa bênção imediata do Evangelho, de abandonar as maldades, não estiver presente, de nenhuma forma, em nenhum grau, não importa, irmãos, o quanto alguém diga que crê. Não importa o quanto aquela pessoa ache na sua cabeça de que ela é um crente legítimo. Porque uma vida sem transformação, sem nenhuma mudança, sem nenhum contraste com o mundo, não é uma vida alcançada por Deus de acordo com as Escrituras. Não há. Se você não vê diferença nenhuma da pessoa para um ímpio, não houve uma obra, irmãos. E olha, eu vou dizer a todos aqui, né? Nós temos que ser muito sinceros quanto a isso. Nessa análise sobre nós mesmos, na ideia de olhar para a nossa vida e olhar para quem eu era um ano atrás e sempre perceber, olha quanta coisa eu abandonei. Olha quanto conhecimento eu adquiri, quantas coisas que eu não sabia que era errado e agora eu sei. E olha, é com dificuldade, mas eu tenho tentado, Senhor. Eu tenho tentado viver de maneira diferente, eu tenho visto o pecado em mim e isso tem me incomodado. Se nós não formos sinceros quanto a isso, irmãos, eu diria que possivelmente não há um perigo maior do que nos convencermos que estamos salvos, mas não reconhecermos a necessidade de nos afastarmos de nossas maldades. Ah, mas o Senhor conhece meu coração. Ah, eu cresci assim, eu nasci assim, eu serei sempre assim. O crente, como é que é? Manuel? Nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não existe isso. Você nasceu de novo, nova criatura, luz em trevas. Do contrário, o autor de Hebreus não teria escrito no capítulo 12, verso 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Busquem uma mudança constante de vida, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Cristo foi enviado, irmãos. Cristo foi enviado conforme prometido e anunciado por Deus, com o objetivo de abençoar. Uma bênção futura no sentido de salvação da condenação eterna, no sentido de vivermos eternamente em um reino de paz, de amor, onde o Senhor se fará presente entre nós, mas também uma bênção imediata, porque o Evangelho nos livra do poder do pecado desde agora. O Evangelho nos capacita a abandonar as nossas maldades. Então, na parte final aqui desse seu segundo sermão, nós vemos o apóstolo Pedro resumindo aqui o plano perfeito de Deus para salvar pecadores. Um plano para resolver o grande dilema.
Como um Deus justo e santo pode perdoar culpados e viver com eles eternamente em perfeita comunhão? Isso apresenta a morte de Cristo como a solução. Jesus morreu. Jesus recebeu o salário do nosso pecado. Ele pagou a nossa dívida. Deus não simplesmente passou a mão na cabeça dos pecadores e disse: olha, o pecado de vocês foi esquecido. Não, Ele mesmo veio ao mundo e pagou o preço. O justo pelo injusto. E este é um plano que inicia-se na revelação de Deus. O Senhor vem a nós, entrega as suas promessas, faz alianças com o objetivo de abençoar todos os povos. E aí Pedro aqui faz um clamor aos israelitas: se arrependam do que vocês fizeram. Se convertam, mudem a sua maneira de pensar sobre Jesus. É o apelo típico de um evangelista. Sempre que o evangelho ele é lançado, as pessoas precisam tomar uma decisão entre dois caminhos. Quando Pedro anuncia, assim como está sendo anunciado aqui nesta manhã, creiam em Cristo, mudem a sua maneira de pensar sobre Jesus, você estará entre dois caminhos distintos. Se arrepender e se voltar a Deus, ou rejeitar o Evangelho. Rejeitar. Dizer, eu não consigo entender, eu não acho que Jesus é isso, eu acho que a Bíblia é um conto de fadas, e aí então pagar para ver as consequências. E aqui o capítulo encerra com um certo suspense. Nós não sabemos qual foi a reação das pessoas diante da mensagem. Isso nós veremos nas próximas semanas. Mas o que eu sei agora, irmãos, é que todos nós estamos diante dessa decisão. O que eu farei diante desta mensagem? E se você já se uniu a Cristo, se você é um crente no Senhor, se você tem buscado a palavra e viver de acordo como um verdadeiro discípulo, eu convido você a meditar sobre a sua própria vida em busca desta marca da verdadeira conversão. A marca da verdadeira conversão é o abandono da maldade. É possuir uma luta constante e diária contra o próprio pecado. É uma transformação gradual e sucessiva em direção à santidade. Você tem visto isso na sua vida? Você tem vivenciado lutas constantes contra o seu próprio coração pecador? Você tem se angustiado ao olhar para um mundo que faz tudo contrário àquilo que Deus diz? Você é uma pessoa que ama aquilo que Deus ama e abomina aquilo que Deus abomina? Ou você ainda se alegra no pecado? Se você ainda tem prazer nisso? O pecado te traz satisfação de alguma forma? Irmãos, pense sinceramente sobre isso. Porque, como eu disse, não há perigo maior do que ser um convencido e não um convertido. Achar que sou salvo, sim, porque eu sei de Jesus, eu conheço Jesus, mas você não tem marcas de uma verdadeira conversão. Você não tem marcas do Espírito na sua vida. Se esse é o caso, se arrependa. Se arrependa. Ore a Deus, peça perdão e comece hoje a buscar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E por outro lado, irmãos, se há por acaso alguém aqui que não crê, que ainda não consegue ter um entendimento, que tudo é difícil demais, eu digo que ainda há esperança até mesmo para você. Não é tarde demais. Se for esse o caso, ore agora mesmo. Fale. Fale com Deus. Fale sobre a dureza do seu coração. Fale sobre a sua incapacidade de conseguir enxergar essas mesmas coisas como as pessoas que estão ao seu redor. Confesse a Deus a sua incapacidade e peça.
que Ele transforme a sua vida. Que Ele comece essa obra em você hoje. Eu convido você a meditar sobre isso e, na sequência, vamos orar para encerrar a exposição. Pai amado, louvado seja a Tua palavra, louvado seja o Senhor entre nós, grandioso, maravilhoso, Criador de tudo e de todos. Me coloco agora aqui como um pecador diante do Senhor, como alguém que necessita da Tua graça e da Tua misericórdia diariamente. Sem a Tua revelação, jamais saberíamos, Pai, da nossa real situação. Porque o orgulho nos engana constantemente e nos traz uma visão elevada de nós mesmos. Nos achamos melhores, nos achamos mais capazes, nós nos achamos mais belos do que os outros. Mas a Bíblia fala que toda a humanidade, depois do pecado que entrou no mundo, nasce em um estado de rebelião. Nasce mortos em seus delitos e pecados, mortos espiritualmente, incapazes de enxergar aquilo que, depois que o Senhor nos alcança, é algo tão claro. Nós somos incapazes de reconhecer a nossa própria maldade e miséria, Pai. Eu sei, Deus, por meio da Tua palavra, que é o Teu Santo Espírito que nos convence disso. O Espírito que vem e nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Convence a cada um de nós aqui sobre isso essa manhã, Pai. Eu não conheço a todos, os corações de todos, mas eu sei que o Senhor sabe. E eu peço, Pai, que nenhum de nós aqui se perca no caminho. Que aqueles que já estão em Cristo possam trilhar a jornada da santificação progressiva até o dia em que ouvirão do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. E aqueles que por acaso ainda não conseguem crer, ainda estão endurecidos, Pai, faz um milagre, Deus. Porque a conversão é um milagre. Converte corações, Deus. E assim como o homem do passado orou, Senhor, salva os teus eleitos e elege mais alguns, Pai. Esse é o nosso pedido e oração, em nome de Cristo. Amém.